Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre Dostoiévski, vida e obra de Stefan Zweig. Zweig, aliás, estava sumido deste canal, não é? Outrora foi tão presente aqui, mas ele continua com um lugar muito especial no meu coração e há de voltar, aparecer por aqui. Aliás, já voltou, não é? Através deste perfil aqui que ele fez de Dostoiévski. E, seguinte, neste mês de outubro, começando hoje, aliás, dia 1º de outubro, quando eu estou gravando este vídeo, a gente tem lá no clubinho a leitura conjunta de Escritos da Casa Morta, de Senhor Dostoiévski. Se você tiver interesse em participar da leitura conjunta, as informações estarão aqui na descrição do vídeo, bem como o cronograma, que está livre para todo mundo ver. Então você pode dar uma olhada aí e ver se dá certo para você, mas já aviso que Dostô facilitou bastante a tarefa de elaboração do cronograma e tá bem tranquilo. Mas, pois bem, a gente tem a leitura conjunta neste mês, e aí eu sempre vou atrás de alguns materiais complementares, dou uma olhada aqui em materiais que eu tenho na estante sobre o autor, sobre a obra do autor, etc. E aí, acabei me lembrando deste livrinho aqui, do Zweig. Eu confesso que eu não pretendia lê-lo agora, eu queria ler após finalizar a leitura de Escritos da Casa Morta, só que comecei a folhear o livro e, quando eu me dei conta, eu já estava devorando este livro aqui, porque Zweig é assim, quem conhece sabe, você senta para ler o homem e não consegue mais parar. Felizmente, o Zweig foi um autor muito prolífico, escreveu coisa pra caramba, então, mesmo se você, assim como eu, descobrir a obra dele e começar a devorar, tem muita coisa pra você explorar, então você vai levar um bom tempo nisso. E entre esses escritos, além de contos, romances, livro de memórias, etc., estão alguns perfis que ele faz de algumas pessoas. Então, a gente tem perfis sobre Tolstói, sobre Nietzsche, sobre Freud, tem a biografia da Maria Antonieta, que é maravilhosa, e a gente já tem resenha aqui, tem também um perfil sobre o Joseph Fouché, e também este aqui sobre Dostoiévski. E o Zweig definitivamente não escolhia de forma aleatória os protagonistas desses perfis que ele fazia, porque ele buscava por figuras que tinham grandes realizações, seja aí no campo da política ou no campo artístico, mas apenas ser grandioso, ter realizado grandes feitos, etc., não era suficiente para ter um perfil feito pelo Zweig. A pessoa também tinha que ter, além disso, um certo elemento trágico na sua vida. E aí, Dostoiévski se encaixa perfeitamente neste perfil. Porque tem aí uma obra monumental que segue sendo muitíssimo lida, influenciou gerações e gerações de escritores, mas pensa num bichinho que sofreu durante sua vida. Dostoiévski nasce na miséria e também morre na miséria. Ele nasce já em um abrigo para pobres, é filho de pais bastante humildes, e ele tem uma infância bastante difícil, de modo que eu não sei nem se dá para afirmar que Dostoiévski realmente foi criança um dia, pelo menos ele passa por experiências ali que crianças não deveriam passar. Então ele tem essa infância bastante difícil, a adolescência também não é nada fácil, mas ele começa a encontrar refúgio nos livros, até que aos 24 anos ele vem a escrever o seu primeiro romance intitulado Gente Pobre. E aí esse romance lança uma esperança na vida de Dostoiévski para que ele pudesse talvez sair daquela situação de tanta miséria na qual ele estava inserido. Ele começa a frequentar alguns círculos mais importantes, a ter seu nome conhecido e prestigiado, mas dali a uns anos ele, por um envolvimento com um grupo que tinha um caráter mais progressista, que criticava o czar, que era a favor da época da monarquia, acaba sendo condenado à morte por fuzilamento. E aí, acho que essa é a parte mais bizarra da vida do Dostoiévski, o acontecimento mais bizarro talvez, porque imagine você é condenado à morte por fuzilamento, e aí tá lá, pronto para morrer, o pessoal te imobiliza, até venda os seus olhos, já leram até a sua sentença, você tá ouvindo tudo aquilo, revivendo a sua vida em minutos, né, antes da sua morte, mas aí chega alguém ali e avisa que a sentença foi revogada e que você não será mais morto. Porém, contudo, entretanto, será enviado a um campo de trabalho forçado na Sibéria. E é isso que acontece com Dostoiévski. Ele é então enviado ao presídio de Omsk, e esse é um marco muito grande na vida do Dostoiévski, porque depois daquele período ele nunca mais foi o mesmo. E é lá, inclusive, que ele vivencia as experiências que darão origem aos seus Escritos da Casa Morta. Você também pode encontrar este livro, aliás, como Memórias da Casa Morta e Recordações da Casa Morta. Eu deixei as capinhas aqui para que vocês vejam. E este livro aqui foi um livro que também voltou
voltou a jogar a luz positiva sobre o nome de Dostoiévski, voltou a fazer com que o nome dele fosse bastante conhecido e também com que os horrores dos campos de trabalho forçado ficassem mais conhecidos na Rússia, gerando uma pressão ali em cima do Kremlin. Mas quando eu digo que isso foi um marco na vida do Dostoiévski, não tô nem falando só da visão dele como escritor, do impacto da sua obra, mas principalmente em relação à sua saúde, porque o Dostoiévski sofre com epilepsia durante boa parte da sua vida e ele já tinha alguns problemas de ordem nervosa mesmo antes de chegar até o presídio, mas é lá que ele começa a ter as suas primeiras crises. Crises essas que o acompanharam até o fim de sua vida e que, como Zweig coloca aqui, muito provavelmente tiveram um baita de um impacto na sua obra. E quem me acompanha faz tempo aqui deve saber que eu sou do time que acredita que, em muitos casos, você compreender, saber um pouco do que aconteceu na vida do autor e as circunstâncias nas quais ele escrevia sua obra, traz um impacto muito positivo na sua compreensão da obra do autor, ou seja, a vida ajudando a compreender a obra. Óbvio que tem os romances que se bastam, e acho que até o caso do Dostoiévski, tá, e de inúmeros outros clássicos aí, mas eu acho que ter uma noção do que aconteceu na vida dos autores realmente ajuda a gente a compreender melhor o que eles escreveram, e este me parece o caso do Dostoiévski, desde antes de eu ter lido isso aqui, porque se você souber um pouquinho da vida do Dostoiévski, e aí ler os romances dele, fica bem nítido que o Dostoiévski parece um de seus personagens. E depois de ter lido este livro aqui do Zweig, eu tive realmente a certeza de que se você quer ter uma compreensão mais aprofundada da obra do Dostoiévski, saber sobre a vida dele vai te ajudar bastante. E para o Zweig falar aqui da vida e obra de Dostoiévski, ele escreve uma série de ensaios, e como o livro é bem curtinho, tem 149 páginas e ainda num tamanho bem miudinho, eu pensei em a gente falar um pouquinho, brevemente, sobre o que tem em cada um desses ensaios. Então vamos lá, o primeiro ensaio é intitulado Uníssono, e aqui ele dá uma visão bastante geral da obra. Então, o que a gente vai encontrar quando a gente lê Dostoiévski, como a gente se sente lendo Dostoiévski. E eu acho que o Zweig conseguiu aqui sintetizar com perfeição como eu me sinto lendo alguma coisa de Dostoiévski. Porque eu acredito que basicamente todo mundo que entrou em contato com a obra do Dostoiévski um dia teve a impressão de estar olhando para algo muito único, muito diferente e que causa uma impressão muito forte. E olha só o que ele diz aqui. Nossos olhos não serão acolhidos com afeto, não mesmo? E dificilmente uma hora agradável nos convidará ao descanso. Diante de cada um de seus personagens, há um poço que leva aos abismos demoníacos do mundano. Seu mundo detém-se entre a morte e a loucura, entre o sonho e a nitidez ardente da realidade. Nenhum de seus caminhos tem fim. A jornada através de sua obra passa por todos os purgatórios da paixão, pelo inferno do vício, por todas as etapas dos tormentos terrenos. É um caminho sombrio, e nosso interior deve arder em paixão e genuína vontade de verdade para que não enlouqueçamos. É preciso encarar o nosso próprio antes de nos aventurarmos no dele. Lendo este ensaio aqui, eu me lembrei especialmente da minha leitura de Crime e Castigo, especialmente quando eu li-o Dificilmente uma hora agradável nos convidará ao descanso, porque é isso, ler Dostoiévski pra mim não é aquele tipo de leitura gostosinha, sabe? Vou sentar ali no sofá, ai, deixa eu relaxar aqui, vou pegar um livro do Dostoiévski. Não, você se sente realmente atormentado, os questionamentos dos personagens automaticamente passam pra você. Lendo Crime e Castigo, inclusive, às vezes eu sentia a necessidade de deixar o livro pra lá, porque o tormento que te acomete é tão grande que às vezes você até chega a sentir um incômodo físico, sabe? E eu acho isso genial, tá? Porque eu acho que eu consigo pensar em só dois escritores, talvez, que me fizeram sentir algo parecido com o que Dostoiévski me fez sentir em Crime e Castigo. Em Crime e Castigo, eu basicamente senti que tava ficando doida junto com Raskolnikov. Aí a gente tem o segundo ensaio, que é intitulado O Rosto, e aqui ele faz algo muito legal. De início, eu achei meio estranho, fiquei, ué, este é um ensaio literalmente falando do rosto de Dostoiévski, fazendo uma descrição, mas ele faz um paralelo do rosto dele com a obra e também com o ambiente da Rússia, sabe? Dessa questão da estepe, uma coisa meio erma. Eu achei sensacional. E o Zweig é aquilo. Ele era um escritor, né? Escrevia de forma literária mesmo. E aí acaba que o texto fica muito bonito. Eu acho que ele se empolga em alguns momentos. Mais pra frente a gente fala sobre isso. Mas, no geral, o texto é lindo.
lindo e é uma delícia de ler. E aí a gente vai pro terceiro ensaio, que é intitulado A Tragédia de Sua Vida. E aqui a gente tem basicamente uma mini biografia do Dostoiévski. Ele fala de todas as fases da vida dele, fala da infância, fala da juventude, fala um pouco das circunstâncias da publicação do primeiro romance dele, também das circunstâncias da prisão dele, e detalha melhor o momento em que o Dostoiévski é levado para o fuzilamento, mas acaba sendo salvo, o que aconteceu durante essa prisão, qual que foi o impacto dessa experiência na vida dele, como é que ele ficou depois, até chegar à morte de Dostoiévski. E aqui ele fala de algo que eu considero importante para entender alguns elementos, algumas características, talvez, da obra do Dostoiévski, que é a questão de, citando o Zweig, o trabalho é a sua salvação e seu tormento, porque o Dostoiévski não tinha paz para escrever, ele não escrevia por prazer mesmo, mas sim escrevia porque ele precisava de dinheiro. Então, geralmente, quando ele estava escrevendo um livro, o livro já havia sido todo pago em adiantamentos, porque ele precisava pagar a dívida de jogo, precisava pagar o aluguel, em certo momento precisava até mesmo pagar a parteira da mulher dele, então era uma situação bastante complicada. Então, geralmente, não tinha aquela coisa de poder revisar o texto com calma, poder lapidar algumas coisas, não, afinal de contas, ele tinha um prazo lá, o livro já estava pago e ele tinha que entregar o livro naquele prazo. O quarto ensaio é intitulado O Sentido de Seu Destino e é dos ensaios mais interessantes aqui deste livro. Ele já começa o ensaio fazendo uma comparação entre a experiência do Wilde, Oscar Wilde, no caso, se alguém aí não tá ligando o nome do autor à obra, ele é principalmente conhecido por ser o autor de O Retrato de Dorian Gray. E aí aqui o Zweig faz uma comparação do impacto que a prisão teve no Wilde e no Dostoiévski, porque, olha só, como o carvão e o diamante são feitos do mesmo elemento, o destino destes dois escritores é o mesmo e ainda assim outro. Wilde está acabado quando deixa a prisão e Dostoiévski está apenas começando. Porque, ok, ele realmente não teve mais, aí falando do Dostoiévski, a mesma saúde que ele tinha antes da prisão, mas é depois da prisão que ele vai escrever O Idiota, Os Demônios, Crime e Castigo, Irmãos Karamazov, e tem algumas experiências que acontecem ali que certamente foram necessárias para a gênese desses romances. E o Zweig, neste ensaio, desenvolve uma espécie de tese que eu acho muito interessante e que eu nunca tinha lido sobre isso, que é a epilepsia do Dostoiévski tendo muito impacto na sua produção literária. Porque ele tinha esses ataques epiléticos e toda vez que isso acontecia era como se o Dostoiévski fosse morrer, porque ele ficava paralisado ali, era um tormento horroroso. E aí ele acaba usando essas experiências de quase morte, digamos, como matéria-prima para forjar os seus personagens. E isso é muito importante para certas características dos personagens dele, sobre as quais a gente conversa já, porque tem um ensaio específico aqui no qual ele fala bastante sobre os personagens de Dostoiévski. Ele também faz uma análise aqui dos vícios do Dostoiévski e do porquê que ele seria viciado. Ele diz aqui que, por exemplo, Dostoiévski era viciado em luxúria, mas não porque ele era um bon vivant, um libertino, nem nada do tipo, mas porque ele gostava de viver essas experiências intensas, porque ele queria conhecer os limites dele, sabe? Viver intensamente, ter aquela sensação de entrar em contato com o perigo. E muito disso era utilizado na obra dele. Que nem o jogo, ele não estava ali por dinheiro, porque geralmente é isso. A gente vê isso em vários romances da literatura russa, inclusive, as pessoas ali jogando, buscando enriquecer, etc. Mas o Dostoiévski não estava ali pelo dinheiro, ele estava ali para viver aquelas experiências mesmo, de ficar agoniado a cada rodada que passava para saber se ia conseguir ou não. E ele usa tudo isso como material para sua obra. Zweig diz aqui: sua moralidade não é clássica ou normativa, baseia-se unicamente na intensidade. Para ele, viver bem significa viver com força e viver tudo que é possível, ao mesmo tempo o bom e o mal, e ambos nas suas formas mais intensas e inebriantes. Por isso, Dostoiévski jamais procurou uma norma, buscou apenas a abundância. Jamais desejou um percurso mais suave, apenas mais denso e violento. E aí a gente chega no próximo ensaio, que é os personagens de Dostoiévski. Então aqui, como o título diz, ele fala um pouco da essência desses personagens, de como que eles são construídos. E este talvez tenha sido o ensaio de que eu mais gostei do livro, porque o Zweig faz uma espécie aqui de comparação entre os heróis de Dostoiévski e os heróis de outras literaturas. Então ele pega os heróis de Balzac, de Dickens, por exemplo,
E coloca ali, apesar de que eu tenho algumas discordâncias em relação a isso, mas coloca que os personagens de Balzac são muito preto no branco. Então a gente tem o bem ali, a gente tem o mal, são personagens mais monocromáticos e que sabem o percurso que eles têm de seguir. Aí, em contrapartida, ele coloca o herói do romance alemão, que por sua vez não tem ideia do caminho que ele tem de seguir, mas ele tem aquela jornada de crescimento. Ele já tem aquela zona cinzenta, como o Zweig diz aqui, o bem e o mal, o forte e o fraco fluem confusos em sua alma, só que esse herói alemão que é, busca a ordem como sentido último. E ele vai crescendo na narrativa em busca dessa realização, em busca de atingir o que ele imagina ser o ideal da ordem. Não à toa vem da Alemanha o famoso romance de formação. E aí, em outra contrapartida, muito diferente desses dois anteriores apresentados, a gente tem os heróis de Dostoiévski. E, putz, esse ensaio me ajudou a entender tanta coisa. Na obra do Dostoiévski, principalmente em relação aos personagens dele, eu sempre senti muito essa sensação de confusão. Você olha para aqueles personagens e fica, meu Deus do céu, o que esse povo tá procurando? E é justamente essa a essência. Olhem só, os heróis de Dostoiévski não procuram e não encontram absolutamente nenhuma relação com a vida real. Esta é sua singularidade. Todas as posses tangíveis não têm valor para eles nem como fins, como para Balzac, nem como meios, como para os alemães. Não desejam estabelecer-se neste mundo, não querem afirmá-lo, nem querem organizá-lo. Não fazem planos, comportam-se sempre de forma errática. Querem sentir a si mesmos e sentir a vida. Estão todos desenraizados e sem direção. Na obra de Dostoiévski, o personagem luta por sua verdade última, por seu eu demasiadamente humano. Se acontece um assassinato ou se uma mulher arde de amores, são questões menores, questões exteriores. Pano de fundo. O enredo se passa no íntimo do ser humano, no domínio da alma, no mundo espiritual. E aí ele traça um paralelo desses personagens com a própria Rússia, porque quando o Dostoiévski escreve a sua obra, a Rússia tá ali meio que numa encruzilhada. Você tem o passado de servidão muito próximo, mas as relações capitalistas foram introduzidas ali de modo abrupto, então o russo tá meio desnorteado e o Dostoiévski consegue representar muito bem isso através dos seus personagens. O próximo ensaio, também bem legal, é intitulado Realismo e Fantasia. E este foi o ensaio que me ajudou a entender o porquê de muito da obra, do que eu já li, pelo menos, do Dostoiévski, não funcionar tanto para mim. Porque ele fala muito dessa questão de o foco da narrativa do Dostoiévski ser dentro do personagem, ser os seus conflitos internos, e aí ele acaba deixando de lado a questão, por exemplo, de descrição do ambiente, a estética do texto, e aí eu diria que até nessa questão da estética do texto, tem justamente o fato de que ele tinha pressa para escrever, ele não tinha tempo lá de ficar desfrutando da escrita dele, nem de revisar, porque ele tinha lá aquele prazo e o livro já estava pago em adiantamento, então ele tinha que correr para conseguir terminar esses romances. E lendo o texto do Zweig, me pareceu óbvio, mas eu não tinha parado para pensar sobre isso até ler o que ele escreve aqui. Olha o que ele diz. Dostoiévski carece de paisagem e descanso. Seu universo não é o mundo, apenas o humano. É surdo para a música, cego para as imagens, tem os sentimentos embotados para a paisagem ao redor. Ele diz aqui que há uma grande indiferença pela natureza e pela arte que é compensada com o conhecimento dele, das pessoas, da psique humana. Todas as obras de Dostoiévski se passam em algum tipo de cômodo sem ventilação, ruas cheias de fuligem, tabernas enevoadas. É verão, primavera ou outono? Talvez esteja dito em algum lugar, mas não é possível senti-lo. Pode-se respirar, provar, sentir, mas não experimentar. Os enredos se passam somente na escuridão do coração. O universo de Dostoiévski é um mundo do espírito, não da natureza. Seu domínio é apenas a humanidade. E eu realmente acho muito louvável essa questão da análise da psique do Dostoiévski e como ele foi inovador nesse sentido. A gente já vai falar sobre isso, aliás, tem um ensaio sobre essa questão aqui. Só que talvez não funcione tanto para mim porque, ao contrário do Zweig, eu não consigo me sentir totalmente recompensada por isso em detrimento de outros aspectos que eu valorizo, como essa coisa de um texto bonito, sabe? Eu gosto de admirar a estética das palavras, as metáforas, o cuidado na escrita, a descrição do ambiente. E aí, na hora, eu lembro de dois contemporâneos de Dostoiévski, que são Turgenev, aí principalmente, nessa questão do ambiente, e Tolstói. E talvez seja por isso que nenhum romance do Dostoiévski ainda funcionou muito pra mim. Reconheço a grandiosidade,
mas não é uma coisa que eu consigo falar e, putz, eu gosto muito desse livro, sabe? Eu confesso que me senti consolada com este ensaio do Zweig, porque eu me perguntava, meu Deus, por que eu não consigo amar os livros deste homem? E acho que Zweig conseguiu me fazer chegar à resposta ou algo muito próximo disso. E a questão da fantasia aqui, o ensaio é intitulado Realismo e Fantasia, se deve ao fato de que muitos dos personagens de Dostoiévski experimentam aquela febre que leva a um delírio, a uma alucinação, etc. E isso acaba conferindo um caráter quase que fantástico às suas obras, mas ainda assim fortemente apoiado na realidade, porque o que o Dostoiévski está fazendo aqui é essa coisa de levar o ser humano ao limite, de ficar testando os limites e assim explorar de uma forma que, acredito eu, nenhum outro escritor conseguiu a psique humana. O próximo ensaio é intitulado Arquitetura e Paixão, e aqui ele analisa principalmente essa questão da paixão na obra do Dostoiévski, como isso se relaciona com o leitor também, porque a impressão é justamente essa, de que tem tanta paixão envolvida ali que isso acaba sendo transmitido pro leitor. Eu falei aqui, né, que em Crime e Castigo, meu Deus do céu, eu achei que eu tava ficando doida junto com o Raskolnikov. O Zweig deixa muito claro aqui essa questão do Dostoiévski operar sempre em muita intensidade e o impacto que isso tem na obra dele e sobre o leitor. O próximo ensaio é intitulado O Desbravador de Fronteiras, e aqui ele basicamente sintetiza o legado da obra de Dostoiévski. A gente tem na obra do Dostoiévski uma ampliação muito grande do imaginário da cultura russa, do próprio russo mesmo, e da própria Rússia como civilização, mas ainda além disso, tem o que é a maior característica da obra do Dostoiévski, penso eu, e o Zweig coloca isso aqui, a ampliação sem precedentes na literatura de nosso conhecimento sobre o espírito humano. Dostoiévski é um grande psicólogo. Desde Shakespeare não aprendíamos tanto sobre os mistérios do sentimento e as leis mágicas que os enredam. O penúltimo ensaio é intitulado O Tormento de Deus e versa sobre a relação de Dostoiévski com a fé, se ele realmente acreditava em Deus ou não. E o Dostoiévski teve uma educação religiosa bastante forte, o Zweig até fala sobre isso naquela mini biografia dele. Só que, na opinião do Zweig, o Dostoiévski tinha ficado a vida inteira nessa busca por um Deus, tentando encontrar essa entidade, mas não tinha chegado ao ponto de realmente acreditar que ele existia, de sentir sua presença ou algo do tipo. E por fim, o ensaio que encerra o livro, que é intitulado Vita Triumphatrix. Eu acho que isso é em latim, né? Então me perdoem aí pela pronúncia, mas é um ensaio curtinho e muito bonito, porque em certo momento aqui dessa obra, o Zweig coloca a ideia muito bonita, diga-se de passagem, da vida do Dostoiévski como sendo um exemplo do humano triunfando sobre o destino. E aí, olha o que ele coloca aqui, é uma frase de Dostoiévski. Meus amigos, não temam a vida. Apenas no tormento podemos aprender a amar a vida. E ele coloca aqui como na obra de Dostoiévski, apesar de ter esse tormento todo, uma agonia quase que sufocante em alguns momentos, a gente consegue enxergar o amor que ele tinha pela vida, essa coisa, a busca pela vida mesmo, e talvez isso até justificasse essa necessidade do Dostoiévski de sempre buscar pelo intenso, de querer transpor limites, etc. E buscar exemplificar isso através de sua obra. Gente do céu, eu espero conseguir fazer um milagre na edição, porque deu uma escurecida aqui, tá tudo nublado. Não me perdoem aí pelo breu, mas a gente já vai amarrar o vídeo aqui com os meus comentários finais. Seguinte, gostei muito do livro, me deixou bem empolgada para ler mais da obra de Dostoiévski agora, porque me deu uma baita de uma luz sobre vários aspectos da obra dele, então, nossa, valeu muito a pena. E eu acho que esta aqui é uma leitura que vale a pena para quem já teve algum contato com a obra de Dostoiévski, tá? Se você não leu nada, pode ser que você não aproveite tanto assim, porque é legal ver o Zweig falando, e quando você entra em contato com Dostoiévski, você sente isso, 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 e aí você olha e pensa, putz, é exatamente isso. E tem uma outra questão que é spoiler. Ele dá aqui alguns spoilers de obras importantes do Dostoiévski, e aí eu diria que aqui tem spoilers graves de
O Idiota, Crime e Castigo e Irmãos Karamazov. Os demais eu acho que não tem nada muito grave, mas desses três tem sim, então cuidado. Apesar de que eu achei fácil de pular spoiler. Eu não cheguei a pular, tá? Eu li tudo, porque eu não sou a pessoa que mais se incomoda com spoiler do mundo, mas era fácil saber quando ele ia dar um spoiler, porque ele falava, em Crime e Castigo, personagem X, aí tinha, sabe? Faz isso, isso, isso. Aí eu acho que dá pra dar umas puladas também, caso você não queira encarar Crime e Castigo, Irmãos Karamazov e O Idiota, pra poder entrar em contato com este livro aqui. Ok, tive que acender a luz aqui, que é super amarelo, então, nossa senhora, tá um negócio maravilhoso. Mas é só pra gente terminar esse vídeo, fica o lembrete aqui mental de olhar a previsão do tempo antes de começar a gravar vídeos. Mas enfim, agora as minhas críticas. A primeira é que o Zweig faz alguns floreios, às vezes, que eu ficava... Por exemplo, quando ele fala de quando o Dostoiévski publica o seu primeiro romance, O Gente Pobre, e aí ele descreve toda uma cena ali, mas acaba sendo um negócio bem romanceado, sabe? Ele fala, e aí ele olhou pra lá e sentiu isso, aquilo, aí eu ficava, Zweig, menos. Mas tudo bem, porque são só em alguns momentos e o texto do Zweig é muito literário, então é uma delicinha de ler e eu o perdoo por esses floreios aí. E aí a última crítica, e aí fica pra Nova Fronteira, é erro de revisão. Tem muito erro de revisão aqui e alguns chegam a atrapalhar a fluidez do texto, sabe? Então você tá lendo lá e aí tem um erro e aí você tem que tentar entender o que era ali mesmo. Tem um ou outro que você passa assim, só passa o olho mesmo, vê que tem um erro de revisão, mas não é algo que te atrapalha. Mas tem alguns que atrapalham a fluidez do texto e é um livro pequenininho, então deveria ser algo fácil de pegar. Então fica a dica aí para Nova Fronteira, para uma nova tiragem ou algo do tipo, porque são erros fáceis de ser percebido, então acho que resolver este problema não vai ser muito difícil. Mas fora isso, livro mais do que recomendado, inclusive está em promoção hoje. Se tiver, eu vou deixar aqui avisado na descrição do vídeo. Tenho certeza de que a partir da leitura disto aqui, eu vou olhar para a obra de Dostoiévski com outros olhos. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.